Muito bem, queridos. Quero dar um bom dia a todos, saudar a Igreja Batista em Vital Brasil, pastor Domingos, e vamos para mais um capítulo do livro de 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, é o proposto para esse domingo. E nós vamos primeiro ler esse texto todo, e depois vamos refletir dentro do tema Moldando Discípulos, Despertando Líderes. Vamos falar hoje sobre a postura necessária ao discípulo. Capítulo 2 de 2 Timóteo diz assim: quanto a você, algumas traduções, talvez a sua tradução diga assim, tu, porém, e guarde essa expressão é importante para o entendimento dessa carta. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Cristo Jesus, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que eu estou sofrendo até algemas como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. E por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos com ele, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Relembre a todos estas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira, de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Está aí o texto muito bonito, muito necessário para todos nós, o texto que fala de uma forma fantástica sobre a postura esperada de um discípulo. Eu sei que essa carta foi escrita a um jovem, e a um jovem que exercia um ministério pastoral. Mas eu quero tirar dela, e desse capítulo em especial, lições para nós, como discípulos.
pois eu entendo que todos nós temos essa função de seguir a Jesus, temos esse desafio diante de nós, tá? Então, primeiro precisamos entender que esse capítulo, o capítulo 2 de Timóteo, nos apresenta uma postura. Paulo cobra de Timóteo, como homem de Deus, uma postura. Então, como nós somos discípulos de Cristo, nós também precisamos de uma postura, pois o apóstolo Paulo estava exortando o jovem Timóteo a respeito de algumas coisas, algumas atitudes, algumas disciplinas, algumas coisas que ele deveria buscar em relação a si mesmo e aos que estavam ao seu redor. O que é uma postura? Postura é uma forma de agir, de comportar-se diante de uma responsabilidade de acordo com uma natureza específica. Postura é a forma que você se comporta no seu cargo, na sua função. Se você procurar no dicionário, postura pode ser também a questão de edificações, pode ser também a posição do seu corpo, mas eu quero falar sobre postura como comportamento, tá? Como estamos estudando sobre discipulado, que é esse processo de aperfeiçoamento. O discipulado não é só a formação, é o aperfeiçoamento do discípulo também. Então, como estamos estudando sobre isso, nós precisamos considerar a postura necessária a um discípulo de Cristo. E faremos isso ainda sob a observação do relacionamento discipulador que Paulo tinha sobre Timóteo. No capítulo anterior, capítulo 1, vocês vão ver que Paulo colocou diante de Timóteo alguns desafios, que nós chamamos até dos desafios constantes. Tá? Você deve lembrar desses desafios, né? Que era apegar-se às fontes eternas da vida cristã, graça, misericórdia e paz, que era manter viva a sua vocação e era jamais se envergonhar do evangelho. Esses são os desafios de todo cristão. Mas como nos comportamos diante desse desafio? Esse capítulo 2 nos ensina a fazer isso. Então, diante desses desafios, qual deveria ser a postura de Timóteo? E aí eu já quero fazer a aplicação direta. Qual deve ser a nossa postura? Uma vez que entendemos que a postura é o conjunto de atitudes que formam um discípulo de Cristo, a postura de Timóteo, como discípulo e como líder que era da comunidade da fé a qual ele servia, exigia dele algumas atitudes. Ele precisava tomar algumas decisões. Entendendo o que é a postura e concordando que isso é necessário, nós podemos entrar no texto. E entendendo que essa postura é indispensável, tanto a um discípulo como a um líder. E Timóteo está dentro desses requisitos. Timóteo é tanto um discípulo como um líder. Então, vamos considerar 3 aspectos que eu acho indispensáveis, que vejo nesse texto. O texto é muito rico, então nós não temos só esses aspectos, mas eu quero ressaltar para vocês 3 aspectos que são indispensáveis à postura de um verdadeiro discípulo e daquele que também é um líder. Assim, o verdadeiro discípulo precisa, primeiro, tomar atitudes certas. Decore isso. Tomar atitudes certas. Veja aí o verso 1 e 2 diz assim: quanto a você, porém você, Timóteo, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. E aí você vai para o verso 8, e o apóstolo Paulo diz assim: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. Ou seja, pela postura que Paulo tinha, ao tomar a atitude certa diante de Deus, os homens o perseguiam. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta causa, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará.
Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, muitas vezes, na afobação de tomar logo uma decisão, nós tomamos decisões precipitadas. E as decisões precipitadas têm uma grande chance de se tornarem desastrosas. Mesmo que tomadas com a melhor das intenções. Tá? Mesmo que tomadas com a melhor das intenções. Quando você toma uma decisão precipitada, você acaba atrapalhando mais do que ajudando. Eu lembro que, certa vez, eu fui ajudar uma mãe estava com um filho, né? Filho no colo, e 2 pequenininhos, só que um dos pequenininhos já era maiorzinho. Então, vocês lembram da época que a roleta ainda era lá atrás do ônibus, entrava, e a mãe ia passar com um no colo, e um ia passar por baixo, e quando o outro ia passar, o trocador falou assim, ó, se o fiscal ver isso, eu posso ser mandado embora, eu não posso deixar a senhora passar. E aí eu me ofereci, eu estava, né, indo atrás, estava indo para Niterói, de Maricá para Niterói, para fazer um serviço, e eu vim atrás, eu se ofereci para aquela senhora, pode passar ele que eu pago a passagem dele. A senhora não, de forma nenhuma, meus filhos não podem dar despesa aos outros. Uma senhora de bem, né, e preocupada em não incomodar ninguém. Falei, então tudo bem, o que eu posso fazer? Aí o trocador falou, ó, se eu só levantar ele e passar ele por cima, não tem importância, não pode passar por baixo. Eu não entendo por quê, mas tudo bem. Então, naquele afã de ajudar, eu peguei a minha pasta, travessei aqui, ela tinha uma alça, travessei aqui do lado, peguei aquela criança e com toda a minha força eu levantei. Só que quando eu levantei, tinha um ferro no meio ali do ônibus. Alguns vão lembrar, aqueles ônibus mais antigos tinham aquele ferro, quando você chegava na roleta, você conseguia segurar aqui, você não precisava ficar nem para frente, nem para trás. Portanto, a cabeça daquela criança bateu no ferro com tanta força que eu sentia a criança tremer na minha mão. E a criança deu um berro estrondoso. E eu fiquei me sentindo muito mal. E ela foi choramingando de Maricá a Niterói. E eu me sentindo mal ali. E eu toda hora ia lá e perguntava à dona. A dona falou, não se preocupa, não foi nada, não se preocupe, o senhor só quis ajudar. Sabe por quê? Porque eu tomei uma decisão errada. Eu tomei uma decisão errada. Eu não podia ter tomado aquela decisão, e aquela decisão não podia ser tomada de forma tão afobada. Então, aqui também nós aprendemos que a primeira coisa que um discípulo precisa, a primeira coisa necessária a um discípulo é tomar atitudes certas. Eu tomei uma atitude ali afobada e prejudiquei, de certa forma prejudiquei aquela criança que foi sentindo dor até o seu destino final. E sabe-se lá até quando, por quantos dias aquela criança ficou sentindo dor. Então, nós precisamos, como discípulos, tomar atitudes certas. Mas para tomar a atitude certa, nós precisamos observar algumas coisas que estão aqui nesse primeiro parágrafo que nós destacamos. A primeira coisa, está no verso 1. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. Para você tomar a atitude certa, você precisa se fortalecer na graça de Cristo. No âmbito do mundo, da sociedade em que vivemos, é inegável que podemos nos fortalecer de várias formas e em diversos aspectos. Tem gente que se fortalece fisicamente, tem gente que se fortalece politicamente, tem gente que tenta se fortalecer emocionalmente, outros acham que tem que se fortalecer financeiramente. Não estou questionando nenhum desses aspectos. Mas o que Paulo está chamando aqui Timóteo, o discípulo, é para que ele se fortaleça na graça. Lembra que nós falamos que a graça é uma das fontes eternas da vida cristã? Fonte permanente? A graça de Cristo é a fonte para o fortalecimento do nosso caráter, para o fortalecimento da nossa vida cristã. Porque não é o nosso caráter e as nossas habilidades que nos fazem fortes. Timóteo não deveria confiar só no seu caráter e nas suas habilidades. Ele deveria se fortalecer. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que está em Cristo Jesus. Precisamos, né? A atitude certa é se fortalecer na graça. Mas a atitude certa também é entender que você precisa. No processo de discipulado, não existe o discípulo sozinho. Não existe o discípulo individual.
tá? Não, nós precisamos multiplicar ajudadores. Olha só o que diz o verso 2. O que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Olha só, homens fiéis e idôneos. É interessante que, para muitos de nós, bastaria que falasse a palavra fiel, tá? Mas você sabia que há uma certa fidelidade entre criminosos? Há uma certa fidelidade entre trapaceiros? E não. Precisamos ser fiéis a Deus, mas também idôneos. Homens fiéis e idôneos. Não é qualquer tipo de ajudador. Talvez isso cause uma certa estranheza em você. Mas é isso que o texto bíblico diz, tá? Quando ele diz fiéis, ele usa a mesma palavra que nós usamos para fé, para fidelidade, pistos, né? E quando ele fala de idôneo, ele fala de alguém, né? Uma pessoa preparada para aquilo, uma pessoa de confiança, uma pessoa em que você possa confiar. Paulo estava preocupado com o que havia acontecido na Ásia. Veja aí, está aí no capítulo 2 mesmo. Está na segunda carta mesmo, capítulo 1, verso 15. Olha só o que acontece. Você volta um pouquinho, olha porque ele pede para Timóteo se fortalecer na graça e multiplicar ajudadores fiéis. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Tá? E aí você vai ver que nós precisamos multiplicar ajudadores, sim, mas esses ajudadores precisam ser fiéis e idôneos, precisam ser de confiança. Há uma frase, né, eu não lembro de quem, mas que diz que sucesso sem sucessores é fracasso. O apóstolo Paulo sabia que estava preso, nós já falamos isso na primeira aula. Provavelmente a última carta de Paulo é essa daqui. Então ele já sabia que ele não conseguiria mais produzir discípulos. Ele precisava deixar a sua carta escrita, precisava deixar aquele manual, mas não podia mais. Então, para que o evangelho não morresse na geração de Paulo, uma nova geração precisava se levantar. E ele fala, Timóteo, para que não morra na sua geração também, você tem que levantar uma outra geração. E você precisa de ajudadores. Tá? E aqui no verso 8, nós vemos uma outra atitude que Timóteo precisava tomar. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, pelo qual estou sofrendo algemas como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Por essa causa, por essa razão, tudo suporto. Fiel esta palavra. Se morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, a atitude que nós precisamos ter, a atitude certa, nós precisamos de um profundo e duradouro compromisso com o evangelho. Nesses versos, o apóstolo Paulo mostra que é necessário um profundo compromisso com o evangelho. Esse compromisso vai cobrar um alto preço. Paulo estava algemado, Paulo estava preso por causa do evangelho. Muitas vezes não estamos prontos, nós não conseguimos nos libertar nem de uma coberta para chegar na EBD. Nós não conseguimos nos libertar nem de um compromisso para estar no culto à noite. Tá? Esse compromisso, porém, não é em vão. Se você vê aí o verso 11 ao verso 13, ele diz, se morremos com ele, também viveremos com ele. Eu entendo que essas atitudes são gritantes para um discípulo. E Paulo apresenta como podemos supri-las através da disciplina cristã. Então, olha só, nós vamos agora para o segundo tópico. Tomar as atitudes certas. Se fortalecer na graça, multiplicar ajudadores fiéis e idôneos e ter um profundo compromisso com o evangelho. Mas como fazer isso? Paulo vai apresentar aqui nos versos a seguir, no verso de 3 a 7, ele vai apresentar isso. Como podemos suprir tudo isso? Suprimos através de uma disciplina cristã. Então, Paulo coloca diante de Timóteo e de cada um de nós
3 metáforas que expressam com clareza os aspectos da disciplina formativa no caráter cristão. E mais ainda, formativa do caráter do discípulo. Então, a segunda coisa que precisa, que o discípulo precisa fazer, não pode se esquecer. A postura necessária do discípulo exige tomar atitudes certas, mas exige também abraçar as disciplinas corretas. Anote isso aí no seu papelzinho. Abraçar as disciplinas corretas. Veja aí o verso 3 ao verso 7. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas essas coisas. Irmãos, devemos admitir uma coisa. Sem disciplina, a vida ficaria insuportável. Mas, em contrapartida, muitas vezes uma disciplina excessiva nos sufoca. A disciplina errada pode sepultar um caráter, pode sepultar um propósito. Uma coisa é certa, cada ofício, cada função ou vocação tem as suas disciplinas obrigatórias. Não é diferente com o discipulado cristão. Tá? Você precisa de uma disciplina. Você quer ver uma coisa? Certa vez eu ouvi de um médico uma coisa muito interessante, de que ele tinha que estar em forma, por isso ele fazia Cooper, ele fazia uma série de exercícios, porque muitas vezes ele estava operando e muitas vezes ele ficava em cima do paciente operando de 4 a 6 horas. E muitas vezes o médico não faz uma única cirurgia, o cirurgião não faz uma única cirurgia no dia. Ele sai de uma cirurgia para outra muitas vezes. E aí você já imaginou se ele não tem um bom preparo físico? Se ele não tem uma vista muito boa? Se ele está com a mente cansada? O risco que é para ele e principalmente para o paciente? Então, nós precisamos abraçar as disciplinas corretas. Tá? E aí o apóstolo Paulo dá um exemplo aqui. A disciplina correta é a disciplina de um soldado. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Verso 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então, qual é a disciplina do soldado? Prontidão diante do inimigo. A atitude esperada de um soldado é sempre a prontidão. Por isso, não pode estar embaraçado ou envolvido com muita coisa. Um soldado deve estar sempre preparado a enfrentar os seus inimigos. Se você abrir sua Bíblia lá em Neemias, capítulo 9, capítulo 4, vamos ver no verso 9, 21 e 23, eu quero ler esse texto com vocês. Neemias, você deixa a sua Bíblia marcada aí e volta um pouquinho ali, tá? Esdras, Neemias, se você chegou em Esther, você já passou um pouquinho. Neemias, capítulo 4, um texto que também é muito importante, é usado para liderança, mas eu quero usar agora para discipulado. Neemias 4, verso 9, que diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de noite e de dia. E o verso 21 do mesmo capítulo 4 diz também o seguinte: assim trabalhávamos na obra e metade empunhava lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com seu servo, para que de noite sirva de guarda e de dia trabalhe. Nem eu, nem meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me serviam, tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir, para cada um se deitava com as armas à sua direita. Faz parte da disciplina do soldado ter consciência. Então, nós precisamos abraçar a disciplina correta. Quem são os nossos verdadeiros inimigos? Efésios, quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, o verso 12, o apóstolo Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Então, o nosso inimigo não é o nosso cônjuge, o nosso familiar. Tá? Então, nós precisamos... O soldado sabe identificar isso.
O soldado sabe identificar a sua própria natureza. O apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, ele diz assim, aos Romanos, capítulo 7, ele diz, o bem que eu quero fazer, esse não faço. O mal que eu não quero, esse sim eu pratico. Ele sabia que a sua natureza era vendida ao pecado, mas ele precisava ter disciplina. Disciplina das suas próprias vontades, irmãos. Tá? Nós precisamos entender que nós temos vontades que muitas vezes são contrárias à vontade de Deus. Então, nós não podemos nos deixar levar por essas vontades, que atrapalham a nossa marcha em direção à vontade de Deus. Ter consciência do preço que vamos pagar. Sofrimentos, privações, as mais diversas. Um soldado, ele acaba trocando o conforto do lar pelo risco e desconforto de uma trincheira. E é isso que o apóstolo Paulo chama Timóteo a fazer. Porque o objetivo de Timóteo era agradar a Deus. Então, nós precisamos abraçar a disciplina correta. A disciplina correta é a disciplina do atleta, que ele é treinado diante dos adversários. Enquanto o soldado tem a consciência de que tem inimigos, o atleta tem consciência que tem adversários. Enquanto de um soldado você espera a prontidão, de um atleta você espera o treinamento. O atleta deve estar treinado para superar os seus adversários, chegar antes, vencer. Aqui mesmo, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, você pode ler aí o testemunho de Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Lá em Hebreus, capítulo 12, verso 1, a parte B, diz, corramos a carreira que nos está proposta. Quais são os nossos adversários? Não estou falando dos inimigos, estou falando dos adversários. Faça uma análise cuidadosa, sincera. Qual tem sido o seu adversário a você crescer na fé, na graça e no conhecimento de Jesus? Qual tem sido o seu adversário para você buscar a santificação? É um adversário, você tem que vencer. Às vezes o adversário é o cansaço, às vezes o adversário é o ativismo, às vezes o adversário são as muitas coisas, tá, que você tem para fazer. Você está igual aquele solo, que a semente caiu, nasceu, mas os espinhos cresceram junto e sufocaram. Então você tem que ter a disciplina de um atleta. Um atleta abre mão de muita coisa. Um atleta, ele tem uma alimentação específica, o atleta, ele tem um momento de treino específico. Mas é interessante que o apóstolo Paulo usa a figura do soldado, do atleta, mas usa também uma outra figura. No verso 6, ele diz assim, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O lavrador. Enquanto o soldado ele está de prontidão diante do inimigo, enquanto o atleta ele tem que estar treinado diante dos adversários, o lavrador precisa estar preparado para transpor alguns obstáculos. Do lavrador se espera disposição, diligência e paciência. Enquanto prontidão e treinamento são aqueles aspectos do atleta e do soldado, o lavrador precisa de disposição e paciência. Ao contrário do que passa o atleta, o soldado, a vida do agricultor é totalmente... Essa frase aqui não é minha, do reverendo Mullen, diz assim, a vida do lavrador é totalmente desprovida de emoção, distante de toda fascinação decorrente do perigo e do aplauso, mas é necessária. Aí, sobre o lavrador, nesse estudo de 2 Timóteo, eu destaquei também uma frase, um pensamento do John Stott. Ele diz o seguinte, é por isso que o preguiçoso jamais será um bom agricultor, como ressalta o livro de Provérbios. Ele sempre porá perder a sua colheita. Talvez por dormir, quando deveria estar colhendo, talvez por ter sido pouco ativo no lavrar da terra e no outono anterior, ou talvez por permitir que os seus campos se cubram de urtigas e de espinhos. E aí ele cita Provérbios 10, verso 5, Provérbios 20, verso 4, Provérbios 24, verso 30 a 31. Então, enquanto de um soldado se espera conquistas e de um atleta se espera vitórias, de um lavrador espera-se frutos de uma boa colheita. Veja bem, não são só frutos simplesmente, mas uma colheita. Quais são os frutos? Os frutos, primeiro, a santificação. Lá em Hebreus diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor.
Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, diz assim: e a vontade de Deus é a vossa santificação. Santificação é o que produz aquele testemunho inconfundível. Cristo nos chamou para sermos suas testemunhas, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas como ser uma testemunha se você não for separado, se as pessoas não puderem notar a mudança no seu caráter? O próprio Jesus disse que a seara é grande. A seara é grande. Ele vai dizer isso em Mateus, capítulo 9, vai dizer em João, capítulo 4, vai dizer em Lucas, capítulo 9. Então, nós precisamos dessa disciplina, tá? Precisamos da disciplina. Então, o verdadeiro discípulo, ele toma as atitudes certas. O verdadeiro discípulo, ele abraça as disciplinas corretas para a sua vida espiritual. Mas há uma terceira e última coisa que eu gostaria de refletir com os irmãos. Estamos chegando aqui já perto do horário da nossa aula. Então, a terceira coisa que o verdadeiro discípulo precisa, além de tomar as decisões certas, abraçar as disciplinas corretas, é buscar a aprovação de Deus. Às vezes buscamos a aprovação de todos, menos a de Deus. Precisamos buscar a aprovação de Deus. Veja aí o verso 14 do texto que nós estamos estudando. Relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada a não ser para prejudicar os ouvintes. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-se a Deus. Para sermos verdadeiros discípulos, nós precisamos frutificar. Você viu ali que cada tópico, cada assunto que Paulo vai fazendo, ele deixa o gancho para o próximo, né? Se nós tivermos a disciplina correta, adequada, nós poderemos frutificar. E frutificando, nós receberemos a aprovação de Deus. Lá, no episódio da figueira, lá em Marcos capítulo 11, a partir do verso 12, diz que Jesus foi buscar frutos naquela figueira, mas não achou. Uma figueira, a natureza da figueira é dar figos, é dar frutos. Não é para dar sombra. A função principal, ela pode até dar sombra, mas a função principal de uma figueira é dar figos, frutos, tá? Precisamos buscar a aprovação de Deus. E na maioria das vezes, essa aprovação de Deus resultará em desaprovação do mundo. Olha só o que diz Tiago, capítulo 4, verso 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, muitas vezes buscamos a aprovação dos amigos. E aí fazemos coisas absurdas. Lembra daquelas brincadeiras de criança, de que para você entrar no grupo, você tem que pular aquele valão, você tem que pegar aquela groselha que está lá dentro, você tem que sujar a cara ali, tem que fazer uma série de coisas, aqueles pactos que as crianças gostam de fazer, que aprendem nos filmes, e aquilo tudo para conseguir a aprovação. Muitos fazem uma tatuagem, não é nem porque querem, é para receberem a aprovação de um grupo, tá? Muitos compram uma roupa diferente, se vestem de uma forma diferente para conseguir a aprovação de um grupo. Se a gente faz isso para conseguir a aprovação de um grupo, de um segmento da sociedade, como discípulos de Cristo, precisamos fazer o máximo para termos a aprovação de Deus, irmãos. Paulo ensina aqui, através dessa expressão, lembra que eu falei que essa expressão é muito interessante? Tu, porém, no capítulo 2, verso 1, diz assim, quanto a você, as traduções, eu estou usando uma tradução mais contemporânea, mas as traduções mais antigas dizem assim, tu, porém, e aí você abre lá no capítulo 3, mas você precisa, ou seja, tu, porém, no capítulo 3, verso 10, ele diz, mas você, ou seja, tu, porém, tem seguido de perto o meu ensino. E aí no capítulo 3 também, no verso 14, quanto a você, ou seja, tu, porém, a aprovação, o apóstolo Paulo vai falar aqui
a partir do capítulo 2 e o capítulo 3 todo sobre o homem que deve buscar a aprovação de Deus. É muito importante essa aprovação, mas nem sempre essa aprovação de Deus vai ser a aprovação do mundo, da sociedade, mas sim a aprovação de Deus. Eu lembro que quando eu falei para alguns professores do curso de técnico em edificações, que eu tinha passado na primeira fase de arquitetura, passei em habilidade específica, mas tinha aquele cartão da habilidade específica para fazer segunda fase, e tinha a indicação da igreja para o seminário, e que falei que não iria fazer arquitetura, e faria o seminário. Eu fui tremendamente desaprovado. Fui chamado a atenção, fui uma série de coisas. É interessante que, mesmo dentro da própria família, houve uma desaprovação. Mas o interessante é que uma das pessoas que mais me deu a força foi uma pessoa que ainda não era cristã na época, meu pai. Meu pai olhou e falou assim: se você quer ser pastor, você deve ser pastor. Se Deus está falando para você ser pastor, se prepare para ser um bom pastor. Ainda não consegui isso, estou me preparando. Falo sempre para meu pai: pai, aguenta as pontas, não morre agora não, porque eu ainda tenho que ser esse bom pastor que o senhor pediu que eu fosse. Né? Mas não é a aprovação do meu pai que eu estou buscando, é a aprovação de Deus. Então, nós precisamos desta aprovação, buscar a aprovação certa. Mas para buscar a aprovação certa, nós precisamos de atitude. Precisamos ter atitude. O apóstolo Paulo cobra isso aqui do jovem Timóteo. Nós precisamos procurar sempre a vontade de Deus. Veja aí o verso 15. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Ou seja, quando você avança na impiedade, você se desvia do caminho, da disciplina do Senhor. Você passa a tomar atitudes erradas e não atitudes certas. O texto está todo interligado, irmãos. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece dentro deste selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E aí ele continua. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Estando preparado para toda boa obra. No capítulo 3, verso 17, o apóstolo Paulo, depois de falar sobre a eternidade, sobre a validade da palavra de Deus, ele diz assim: a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Verso 22 diz assim: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé e o amor, e a paz com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Então, buscar a aprovação de Deus é buscar sempre a vontade de Deus. Então, para sermos aprovados por Deus, nós precisamos, buscar com diligência a sua vontade. E para isso é fundamental conhecermos a vontade de Deus, que está expressa onde? Na palavra de Deus. Portanto, essas duas qualidades vão estar intimamente ligadas. Tá? Fazer a vontade de Deus é saber se comportar, estando sempre pronto a testemunhar. É saber se expressar, estando sempre pronto a proclamar o Evangelho. No capítulo 4, está aí perto de vocês, né? Capítulo 4 de 2 Timóteo, verso 2, diz assim: que prega a palavra, insta, quer ser oportuno, quer não seja, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade de doutrina. Sabe qual é o melhor momento de falar de Cristo? Sempre. E a vontade de Deus é a nossa santificação.
Então, nós precisamos buscar a aprovação de Deus, que é a aprovação certa. Mas para mim ser aprovado por Deus, eu preciso entender a sua vontade. E eu preciso também me desviar de algumas coisas. Veja aí o verso 16, quando ele diz assim: evite igualmente os falatórios inúteis, a linguagem profana. Jesus fala assim: evite. No verso 22, ele diz assim: fuja das paixões da mocidade. A gente pensa que, quando fala de paixões da mocidade, a gente pensa que a gente está falando só de sexo. Não. A mocidade tem várias paixões: prestígio, poder, dinheiro. Tem uma série de paixões. Tá? Então, nós precisamos fugir delas quando elas nos afastam de Deus. Esses versos, do verso 16 ao verso 26, ele diz: fuja, evite. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas. Ele deve estar disciplinando com mansidão os que se opõem a ele. Não deve deixar de disciplinar, não. Disciplinar com mansidão, mas disciplinar. Então, esses versos vão nos mostrar como se tornar um utensílio para a honra que nós falamos. Primeiro, ele evita o mal. Tenha cuidado com o que você fala, meu irmão. Evite discussões e conversas inúteis. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Esse é mais um texto em que Paulo combate a heresia a respeito da ressurreição de Jesus. No verso 16, que nós acabamos de ler: evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Depois você tem que fugir das paixões da mocidade, não só do apelo sensual, mas também da busca por autoafirmação, aquela autoindulgência: eu me mando, eu faço o que eu quiser, as ambições egoístas, a teimosia obstinada e até mesmo da arrogância. O termo fugir aqui traz à mente aquele sentido de escapar, no objetivo de encontrar um lugar seguro. Tá? Conta-se uma metáfora sobre 3 candidatos a motorista. Um senhor rico e sábio queria contratar um motorista. E ele pede para fazer uma seleção, e daquela seleção que fazem para ele, apresentam a ele 3. Ele conversa com cada um. Ele conversa com o primeiro e fala assim: a qual distância você consegue me levar daquele precipício com segurança? Eu quero com segurança. Qual distância você consegue me levar daquele precipício? Ele fala assim: eu posso chegar a 1,5 metro daquele precipício do senhor com segurança. Com absoluta segurança. Agradeceu. Veio o segundo. O segundo, o senhor apresentou a mesma questão. A qual distância você consegue me levar daquele precipício com segurança? Ele olhou o precipício, falou assim: o carro do senhor é pesado, quer dizer, mostrou um conhecimento muito grande de muita coisa. O senhor pretende passar por ali muito rápido? E questionou uma série de coisas. Falou: mas tudo bem. Mediante tudo isso que o senhor me falou, eu consigo levar o senhor a 50 centímetros daquele precipício com segurança. Muito bem, obrigado. Veio o próximo. O próximo ele apresentou, né? Está aqui o carro, esse carro, e o precipício ali. A qual distância você me leva daquele precipício com segurança? O outro falou assim: se eu puder, eu vou manter o senhor o mais longe possível desse precipício. E foi esse que conseguiu a vaga. Então, nós precisamos, muitas vezes, fugir. Tá? Fugir de muita coisa. O termo aqui, fugir, traz essa ideia de escapar. De escapar, fugir e evitar o mal, buscar o bem. Para isso, nós precisamos manifestar na nossa vida cristã algumas características aqui, tá? Olha só, o verso 24 diz: o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos,
apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecer a verdade, mas também retorno à santidade. Então, olha só, você precisa, um bom cristão, ele precisa de justiça, fé, amor e paz. Essas características são indispensáveis para que você consiga agradar a Deus. Só que a justiça não é a justiça dos homens, é a justiça de Deus. A fé não é você acreditar no que o homem pode fazer, mas no que Deus pode fazer por você e em você. O amor não é o amor que os homens apresentam, o amor que ama só aquele que lhe ama, o amor que deseja, né, o amor eros, que deseja a pessoa do outro sexo e com um desejo sensual e imoral. A paz não é só a ausência de conflitos, mas é a paz principalmente com Deus. Nós precisamos buscar boa companhia. Foge outro sim das paixões da mocidade, diz o verso 22. Então aí eu lembro do Salmo 1. O Salmo 1 me diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se ele evita os conselhos, ele não vai nem cair no caminho. Mas agora, se ele não evita os conselhos dos ímpios, ele vai acabar caminhando no caminho dos pecadores. E o caminho dos pecadores tem o seu destino à roda dos escarnecedores. Então, nós não podemos fazer isso. Nós precisamos agradar a Deus. O servo do Senhor está aqui para agradar a Deus. Tá? Então, qual é a postura necessária ao discípulo? A postura necessária ao discípulo é ele precisa tomar atitudes certas. Ele precisa abraçar, adotar as disciplinas corretas para a sua vida. E ele precisa buscar a aprovação de Deus acima de todas as coisas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a Igreja Batista em Vital, Brasil, Pastor Domingos e a sua família e o seu ministério. Tá? Mas eu quero deixar aqui algumas perguntas para vocês, mediante tudo que nós falamos. Tá? Você tem tido a postura de um discípulo? Você tem tomado as atitudes certas no seu trabalho, na sua casa? Você tem se fortalecido na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quanto tempo você tem dedicado à leitura da Bíblia e à oração? Você tem se dedicado a ajudar outro a caminhar na fé? Porque foi isso que o apóstolo Paulo pediu a Timóteo. Ajuda. Traz para si, traz para perto de você pessoas fiéis e idôneas. Você tem feito isso? Se você fosse falar na sua disciplina, como um cristão, você pode ser chamado de um soldado de Cristo? De um atleta de Cristo? De um lavrador de Cristo? Com qual dessas 3 disciplinas você se identifica mais? Eu gostaria que no grupo de discussão você falasse para o seu pastor. Pastor, eu me identifico mais com a disciplina do soldado, por isso e por isso. Eu me identifico mais com a disciplina do atleta, por isso e por isso. Eu me identifico mais com a disciplina do lavrador. Mas você, mesmo se identificando mais com uma ou com outra disciplina, eu desafio você a considerar as outras e buscar as outras. E a última pergunta para a sua reflexão. Você tem vivido como? Você tem vivido para agradar a quem? A si mesmo? Aos outros? Ou a Deus? Não estou dizendo que você não deva ter satisfação pessoal, que você não busque seu conforto, a sua saúde, não busque o seu progresso. Não estou dizendo nada disso. O que eu quero dizer é que, antes de tudo, você precisa agradar a Cristo. Ah, pastor, mas eu não sou pastor, eu sou só um discípulo. Todo crente. Quando Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele disse para todos. Mas ele disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Ele disse para todos. Jesus diz: aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o que está fazendo. Coloque os seus olhos em Cristo Jesus. Filipenses tem um texto que ele vai dizer que o apóstolo Paulo diz assim: prossigo para o alvo da plena vocação em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo da plena vocação em Cristo Jesus. Que você faça isso também. Que você prossiga para esse alvo, que é Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Que Jesus esteja moldando a sua vida. Que Jesus esteja cuidando de você. Porque você é um discípulo. Você é alguém precioso para Deus. Então tome as atitudes certas. Abrace e valorize as disciplinas corretas. E busque sempre a aprovação de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para o seu trabalho. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de falar a um tão seleto e querido grupo. Um abraço e um beijo no coração de todos vocês da Igreja Batista em Vital Brasil.